Vascaínos, boa tarde. Estamos aqui para mais um vídeo no canal Pega na Geral, Debates Vascaínos. Quero dizer que no último domingo tivemos um debate muito bom, com muitas informações, muita história de Vasco. Recebemos um convidado que sabe tudo de Vasco, é uma aula, uma enciclopédia ambulante de Vasco, que é o nosso benemérito Sérgio Frias. Teve uma participação brilhante. Analisamos o Vasco Curitiba, analisamos a situação que aconteceu, as situações jurídicas que vem acontecendo no Vasco, a política, toda essa questão. Foi um debate muito agradável e aconselho a todos, peço a todos que assistam o debate e que se inscrevam no canal. Deem um like, se inscrevam no canal, participem, mande suas mensagens, durante o programa, participe do sorteio da camisa, camisa oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Você recebe na sua casa, basta mandar um e-mail, o endereço, CEP, tamanho da camisa, mandar um e-mail para o endereço que está lá no YouTube, na descrição do vídeo. Você pega ali o endereço, manda com esses dados que eu falei, você recebe na comodidade do celular uma camisa oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama, se você for sorteado. Lembrando que para valer o seu sorteio, o seu e-mail, você além de mandar um e-mail, tem que estar inscrito no canal. Mas no domingo eu falei muito rápido, falei lá no programa, mas não tinha me aprofundado ainda, em relação àquela decisão da juíza no processo proposto por 40 sócios estatutários do Vasco, 40 sócios investidos em todos os preceitos jurídicos para demonstrar interesse, que apresentaram como argumento e questionaram ao judiciário que a eleição ocorrida, a eleição virtual ocorrida no dia 14, não respeitava o Estatuto do Clube. Esse é um ponto que a gente tem que prestar atenção e destacar. Mas me assustou muito a sentença da magistrada, com todas as vênias a magistrada. Sentença judicial é para ser respeitada, mas é para ser criticada quando deve ser criticada e recorrida quando deve ser recorrida. Nesse caso, ela não basta se criticar, não basta recorrer, tem que criticar. Você tem que criticar e tem que mandar, tem que pegar essa sentença e mandar para o CNJ. Que desde o ato institucional eu não vi nada tão agressivo à democracia e ao Estado Democrático de Direito. É impressionante. Eu vou ler, eu estou com a sentença aqui, imprimir para os amigos, está aqui em minhas mãos, vocês vão ver que a sentença está toda marcada. E eu vou ler para os amigos alguns dos termos utilizados pela magistrada. Ela utiliza finalidade vil, agasalhar frivolidades, manobras e estratégias sutis, enganar, que as partes teriam dever ético de lealdade, então elas estavam dizendo que os autores não tiveram dever ético de lealdade, verdadeiro simulacro de processo, comportamentos que denotam engano, astúcia, estratagemas, engodos, má-fé, abuso de direito, narrativa artificiosa, construir narrativa a fim de disfarçar o engodo. Olha o nível das acusações que a juíza faz às partes, aos autores da ação. Empreitada infeliz e aventureira. É estupefaciente. Ânimo mesquinho, chororô, tapetão, toda forma de chicanas, destituídas de seriedade e fundamento. É impressionante a forma que ela agride os autores, os legítimos autores da ação. Cidadãos brasileiros que têm o direito constitucional de se socorrer ao judiciário. É impressionante, eu nunca vi uma magistrada agredir e ofender tanto as partes como, infelizmente, a douta magistrada fez. É impressionante, você chega a ficar espantado ao ler isso aqui. Você chega a duvidar que isso é uma sentença proferida por uma magistrada, com todo respeito. É de duvidar. Para vocês terem uma ideia, amigo, ela começa a sentença dela, eu aqui negrito, ela começa, vou abrir aspas, falando assim, abre aspas, ao final requerem a anulação da eleição, tudo sob o extenuante argumento de que o pleito não obedeceu às normas do Estatuto vigente do clube. Ela diz que os argumentos foram extenuantes. Ela diz que os argumentos, ela se cansou de ler, ela não queria ler. Ela estava cansada de ler. Eram extenuantes os argumentos.
Só que ela ofende as partes durante a sentença dela, como eu li aqui. Ela ofende as partes, mas em nenhum momento ela diz aonde os argumentos alteraram a verdade dos fatos em relação ao Estatuto do Clube. Aonde os argumentos tentaram ludibriar ou enganar o julgamento dela. Ela não diz isso. Ela não mostra isso. Ela não fala, ó, isso aqui está errado por isso, isso e isso. Você falou isso aqui e está me enganando aqui. Ela só ofende o tempo todo sem parar. Olha, você tem que ter muita calma, porque realmente eu nunca vi, e chama atenção aqui, ó, essa parte aqui que está mais vermelhinha aqui, é muito interessante isso. Ela fala o seguinte, abre aspas, fato repetidamente, que o fato que os autores alegam é um fato, abre aspas, perdão, eu só estou explicando, abre aspas agora, fato repetidamente discutido em várias demandas já trazidas ao judiciário local. Quem altera a verdade dos fatos é a, fecha aspas, local, fecha aspas. Quem altera a verdade dos fatos é a magistrada. Não existe, meus amigos, nenhuma ação judicial, zero, que discuta se a eleição do dia 14 foi válida frente ao Estatuto do Clube. Essa discussão não foi levada ao judiciário por nenhum processo. Em nenhum dos processos propostos, esse debate foi levado ao judiciário. Então, ela altera a verdade dos fatos. Ela altera. E quem está mentindo, segundo ela, são os autores. Ela ofende, agride e chama os autores de mentirosos o tempo todo. E ela altera a verdade dos fatos, porque não existe nenhuma ação judicial, nenhuma ação que discuta se a eleição do dia 14 foi válida frente ao Estatuto do Clube. E é essa discussão que esses 40 sócios levaram ao judiciário, para que o judiciário analisasse se a eleição virtual ocorrida no dia 14 foi válida frente ao Estatuto do Clube. Para continuar, vocês vão ver aqui o tamanho do absurdo. Ela fala aqui que a empreitada infeliz e aventureira, abarrotando o já... Abre aspas, perdão, é porque é difícil. Abre aspas. Lançam mais uma vez uma empreitada infeliz e aventureira, abarrotando o já assoberbado Poder Judiciário com questiúnculas, fecha aspas. Ela diz que as partes estão mais uma vez, abarrotando, o Poder Judiciário do Rio de Janeiro. E aí você vai ver que antes, num parágrafo anterior, esse aqui, ela lista alguns processos que ela reclama, já tem processo demais. E aí eu fui abrir os processos. Os processos de primeiro grau que ela reclama, todos, a maioria deles, 95% propostos pelo senhor Mussa. E ela reclama. Olha aqui. Esse processo que foi distribuído à 28ª Vara Civil, o senhor Mussa. Aqui. Contra Roberto Monteiro e Clube de Regatas Vasta Gama. Esse processo aqui distribuído à 41ª Vara Civil, autor, senhor Mussa. Contra Alexandre Campelo, Roberto Monteiro, Edmilson Valentim, Silvio Godoy e o Clube de Regatas Vaz da Gama. 18ª Vara Civil, senhor Mussa, está aqui também, autor, propõe ação contra Roberto Monteiro e Clube de Regatas Vaz da Gama. 18ª Vara Civil, senhor Mussa, está aqui, também contra Roberto Monteiro e Clube de Regatas Vaz da Gama. Quem abarrotou o judiciário com ações foi o senhor Mussa. Não foram esses 40 sócios. Essa foi a primeira ação proposta por esses 40 sócios para discutir um assunto, um tema que não foi discutido até então. E ela, na decisão, e a juíza, na sentença que ela profere, ela em nenhum momento desqualifica tecnicamente, com fatos, os argumentos apresentados pelo sócio. Ela só agride, ela só denigre,
ela só ofende. É impressionante. Uma dessas ações que ela cita aqui, que abarrotaram o Poder Judiciário, é uma ação proposta pelo presidente Alexandre Campelo contra o Clube de Regatas Vasco da Gama e o Mussa. Está aqui essa ação, proposta pelo Alexandre Campelo. E é engraçado que na ação que foi proposta agora que eu digo em dezembro, ele fala o seguinte no item 8, tá aqui, ele diz o seguinte: o fato, como se verá na sequência, é que o presidente da Assembleia Geral encaminhou para a presidência da diretoria administrativa de forma unilateral edital para ser publicado, designando as eleições para o próximo sábado, dia 7/11 de 2020, exclusivamente na forma virtual, e simplesmente determinando que a diretoria administrativa contratasse a empresa Elege Online para a operação técnica do pleito e a Ernst Young para a auditoria correspondente. Item 10, ele fala: o presidente da Assembleia Geral não pode simplesmente querer determinar a contratação de empresas de sua escolha sem prévia tomada de preço, negociação dos termos do contrato e verificação da capacidade técnica correspondente, todas as atribuições dessa diretoria administrativa. Então, ele diz que o senhor Mussa não poderia contratar essa empresa da forma que fez, e hoje o presidente Alexandre Campelo está reconhecendo a eleição virtual. Que argumentos fizeram esse homem mudar de ideia? Eu fico me perguntando, rapaz. Vai ter argumento assim o Jorge Salgado lá no raio que o pato? É um homem que deveria contemplar a sociedade jurídica com seu poder de argumentação, que é fantástico. O Alexandre Campelo, em menos de 15 dias, mudou radicalmente de opinião depois de ter entrado na justiça questionando tudo que o senhor Mussa fez. Olha, meus amigos, é uma tragédia grega. E para terminar a tragédia, a juíza termina a sentença dela, e aí eu quero rapidamente falar isso para os amigos, que o áudio já está ficando longo. Eu não queria fazer um áudio tão longo, um vídeo tão longo, mas é impossível diante desses assuntos. Tem uma pegadinha aí. A juíza, a ação proposta pelos 40 sócios era uma ação com pedido de liminar. Ou seja, o que 99% dos juízes faria? 99,9% dos juízes fariam. Eles iriam analisar o pedido de liminar. Se encontrasse os requisitos a liminar, o perigo da demora e o fumaça do bom direito, eles concederiam a liminar. Se eles não encontrassem os requisitos, eles diriam: não encontro o requisito de liminar, e negaria a liminar. Ou, uma terceira alternativa, ele se daria o direito de analisar o pedido liminar depois de ouvir outra parte. Ele concedendo, negando a liminar, ou se dando o direito de analisar o pedido liminar depois de ouvir outra parte, em todos os casos ele faria isso e mandaria ouvir a outra parte. Ponto. Só que quando ele fizesse isso, se ele negasse, ou se ele deixasse para analisar depois o pedido de liminar, ele abriria brecha para que o autor da ação entrasse com um recurso chamado agravo de instrumento, que é um recurso que cabe apenas contra decisões. Isso é importante. Esse recurso só cabe contra decisões. O autor da ação teria o direito de entrar com esse recurso direto no Tribunal de Justiça. Ele entraria no Tribunal de Justiça. Então a decisão saiu no domingo. Na segunda-feira ele poderia já entrar com recurso junto ao Tribunal de Justiça e iria decidir. Poderia vir a favor, concedendo, suspendendo a decisão do primeiro grau ou não. Mas o que ela faz? Ela não faz isso. Ela, sem citar a parte régia, sem ouvir a outra parte, ela decide a ação com uma sentença desqualificando a ação, sem apontar fatos para desqualificar a ação, ofendendo os autores e extinguindo o processo, dando uma sentença. Por que uma sentença para extinguir o processo? Porque ela simplesmente não negou uma liminar. Porque da sentença só cabe apelação. Da sentença só cabe apelação. E a apelação é um recurso que a parte vai ter que propor a ela. Ela vai dar entrada no primeiro grau. A juíza do primeiro grau intima a outra parte para apresentar contra-razões à apelação. A outra parte, depois que apresenta contra-razões da apelação, a juíza pega tudo e remete ao tribunal. Então ela tira das partes o direito. Ao dar a sentença, ela tira das partes o direito de
recorrer diretamente ao tribunal de forma imediata. E para finalizar, meus amigos, o brilhante último parágrafo, que é o que eu comparo a algo muito parecido com ato institucional e que deveria ser moldurado e mandado para o CNJ. Ela diz o seguinte: pelo exposto, julgo extinto o processo sem apreciação do mérito, na forma do artigo 485, inciso 6 do CPC, custas na forma da lei. Condena os autores individualmente ao pagamento de R$10.000 a título de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, com espectro no artigo 77, parágrafo 5º do CPC. Enfim, quanto a eventuais terceiros que venham intervir no presente feito, sob qualquer pretexto ou fundamento, ficam desde já advertidos que sofrerão a mesma desventura. Ela aplica uma multa de R$10.000 a cada um dos autores, ou seja, R$400.000 de multa. Não existe essa. R$10.000 já não existe. Eu queria que a ilustre doutora juíza que proferiu a decisão, com todo respeito, ela dissesse em que jurisprudência, ou se há decisões dela nesse mesmo sentido, aplicando multa nesse parâmetro para as partes. Eu queria entender se há dela, se elas não a têm, aonde na jurisprudência ela pode se basear nisso. É absurda a decisão. É absurda completamente. E a ameaça que ela faz realmente é ato institucional. Tá aqui, ó. Quem quiser entrar com a ação para questionar qualquer coisa ou quiser entrar como terceiro nessa ação, já fica advertido. Vai ser multado. Vai ser multado por ela. Porque ela não admite que qualquer cidadão de bem vá questionar coisas no judiciário. É lamentável. O que a gente tem que dizer sobre tudo isso é lamentar profundamente. Com todo o respeito que a magistrada merece, a discordância é total, é revoltante a sentença proferida. A sentença proferida deveria ser encaminhada para o CNJ para que analisasse essa situação. É isso, amigos. Infelizmente, é isso que nós temos para mostrar e é o que eu sempre falei e falo lá no programa Alta Longo, o Vita Longo, mas a gente defende uma tese seguinte: nosso programa, todo mundo vai ter sua opinião, cada um com sua opinião, cada um com seu pensamento, é democrático. Agora, os fatos não podem ser alterados. Os fatos são os fatos e nós não podemos cada um ter nossos fatos. Então, aqui eu estou mostrando fatos. Eu mostrei a decisão, eu mostrei o que está escrito, eu mostrei as ações que foram propostas relacionadas aos temas. Eu disse que não há nenhuma ação discutindo a legalidade da eleição virtual que ocorreu no dia 14 frente ao Estatuto do Clube. Isso é um fato. Isso não é opinião, isso é um fato. E é com isso que nós tentamos colaborar, para que os vascaínos entendam o que está acontecendo e formem sua convicção. Até domingo, desculpe pelo vídeo longo, mas não deu para ser menor do que isso. Um abraço a todos, muito obrigado.